Boa noite, meus irmãos e irmã em Cristo. Já parou para pensar por que suas noites podem ser tão turbulentas? Mesmo depois de orar, já sentiu aquela angústia discreta que parece se esconder sob o travesseiro? Mesmo após recitar versículos e pedir paz, já despertou na madrugada com o coração disparado, como se sua alma travasse uma batalha contra algo invisível? E se eu te dissesse que Jesus deixou uma oração especial, sutilmente mencionada nos evangelhos, capaz de trazer calma à mente, silenciar os tumultos da noite e permitir que até uma alma inquieta encontre verdadeiro descanso? Essa oração não está à vista por acaso. Ela foi sussurrada em momentos de profunda dor, proferida entre lágrimas e entregas sinceras. Não é extensa, não se apresenta como formal, mas tem um poder tão transformador que foi capaz de converter noites de tormento em repouso sublime. E o mais impressionante é que raramente se fala sobre ela. Esta oração vai além de palavras. É um gesto de rendição, uma entrega completa que Jesus fez ao Pai, nos instantes mais sofridos de sua jornada. Ele a deixou como um segredo revelado, um convite para experimentar paz, mesmo nas tempestades da alma. Destinado apenas àqueles que têm olhos para enxergar e ouvidos para escutar, este momento revela um segredo profundo. Porém, além de descobrir esse segredo, você aprenderá a vivê-lo intensamente. Nos próximos instantes, compreenderá como Jesus, mesmo sabendo que enfrentaria a cruz, era capaz de repousar em paz. Ele, mesmo em meio às tempestades e ao caos, encontrava serenidade ao fechar os olhos. Este não é apenas mais um conteúdo sobre fé. É uma jornada espiritual, uma travessia com o poder de transformar suas noites, restaurar sua mente e trazer alívio à sua alma. Há algo oculto nas entrelinhas das palavras sagradas, uma chave que está prestes a ser colocada em suas mãos. Talvez você esteja lendo isso com lágrimas nos olhos, sentindo o peso de dias e noites, sem verdadeiro descanso. Talvez a ansiedade, a culpa, memórias dolorosas ou o temor pelo futuro estejam esmagando seu espírito. Mas agora, ouça com atenção. Existe um caminho para repousar como Jesus repousava. Há uma oração capaz de abrir os céus e conceder paz ao coração. Muitos conhecem as ações diurnas de Jesus, seus milagres, curas e ensinamentos. No entanto, poucos refletem sobre o relacionamento que ele tinha com o Pai durante as noites. E é nesse detalhe que habita um mistério precioso. Jesus não buscava conexão apenas durante o dia. Ele se recolhia nas madrugadas, quando o mundo dormia, para cultivar uma intimidade profunda com Deus. Algumas dessas conversas foram registradas para nós. Outras permaneceram tão íntimas que apenas quem tem sede espiritual consegue sentir seus ecos no coração. Já percebeu que os momentos mais difíceis do ministério de Jesus aconteceram à noite? Foi nesse período que ele suou gotas de sangue. Foi durante a noite que foi traído. Foi também à noite que ele orou com intensidade inigualável. Foi durante a noite, em meio a uma tempestade, que ele conseguiu dormir como se estivesse em um abrigo seguro. Ele trazia consigo algo especial, uma convicção inabalável, uma certeza que nem mesmo os ventos mais fortes, a cruz ou a traição poderiam arrancar. Essa mesma convicção pode ser sua hoje. Existe um poder espiritual subestimado por muitos cristãos, o poder da oração secreta da noite. Não é uma oração comum, mas uma oração de entrega, confiança, rendição e proteção. Essa foi a oração que Jesus fez e que agora está ao seu alcance. Neste estudo, exploraremos 33 momentos bíblicos que nos revelam essa dimensão de oração. Vamos mergulhar nos detalhes esquecidos das Escrituras, nas madrugadas silenciosas em que Jesus buscava o Pai. Cada ponto será um passo rumo à compreensão desse profundo ato espiritual. Você perceberá que muitas das insônias que enfrenta não têm apenas origem emocional, mas espiritual. E descobrirá que há um remédio para isso. Não é um ritual ou técnica, mas um modo de se conectar verdadeiramente ao Pai, assim como Jesus fez. Prepare-se, pois esta mensagem pode ser o alívio que sua alma aguarda há tempos. Nos próximos minutos,
você aprenderá os segredos que permitiram a Jesus repousar em paz, mesmo diante das adversidades. Quais palavras ele proferia antes de dormir? Que fé sustentava seu coração? Como desenvolver um relacionamento tão íntimo com o Pai que permita descansar em meio ao caos? E, acima de tudo, como trazer essa prática para a sua vida hoje, nesta noite. Agora, quero que você tome uma atitude de fé. Se acredita que esta mensagem pode transformar sua vida e sente que Deus está falando diretamente com você neste instante, escreva nos comentários: minha paz está em Jesus. Faça desse gesto um ato de entrega e confiança, um sinal para os céus de que você está pronto para aprender sobre essa oração secreta. E mais, deixe o seu like neste vídeo agora. Cada vez que você faz isso, o YouTube reconhece a relevância do conteúdo e o disponibiliza para outras pessoas que também precisam ouvir esta palavra. É uma maneira simples e impactante de compartilhar o Evangelho e levar paz a corações aflitos. Parabéns por agir com fé. Isso demonstra que sua caminhada espiritual é genuína e agrada ao coração de Jesus. Pense por um momento. Quantas noites Jesus passou em oração? Quantas madrugadas ele dedicou ao Pai? E quantas vezes nós nos deitamos carregando dúvidas e preocupações, negligenciando o privilégio de conversar com o Espírito Santo? Este estudo é um convite para voltar às origens da fé. A oração que nos resgata do cansaço da alma, renova nosso espírito e nos enche de confiança, mesmo em meio às tempestades. E antes de seguirmos, lembre-se de algo importante. Muitos que assistem a este canal dependem dessas mensagens como suporte espiritual. Alguns não têm uma igreja próxima, outros atravessam dores tão profundas que apenas encontram conforto em conteúdos assim. Sua participação faz diferença. Sempre comece seus comentários com a frase "Paz em Cristo". Isso cria uma atmosfera comunitária e espiritual, onde o Espírito Santo pode agir livremente. Além disso, fique atento até o final do estudo. A penúltima reflexão deste vídeo pode conter a resposta ou a chave para uma bênção específica em sua vida, algo que você pode estar esperando há muito tempo. Então, não interrompa no meio do caminho. Acompanhe cada detalhe. Agora sim, vamos dar início ao estudo. Permita-se entender como Jesus orava antes de dormir e descubra como esses momentos podem transformar completamente suas noites e sua vida. Durante a silenciosa escuridão do Getsemane, enquanto a cidade repousava em sono profundo, Jesus enfrentava a noite mais angustiante de sua existência terrena. Cercado por oliveiras retorcidas e sombras, ele se ajoelhou e entregou sua alma ao Pai. A oração que proferiu ali não era comum, mas íntima, carregada de dor e submissão. Era a oração de um filho que, sendo Deus, suportava o peso incomensurável da missão que tomaria sobre si. A cena é conhecida por muitos. Jesus em agonia, suando gotas de sangue. Contudo, poucos compreendem a profundidade espiritual daquele momento. Era a véspera da crucificação. Enquanto seus discípulos sucumbiam ao sono, ele travava uma batalha interna, não contra soldados nem contra o diabo, mas contra o temor que assolava sua alma. Ele disse: "Minha alma está profundamente triste até a morte." Nessas palavras, encontramos a humanidade de Jesus revelada. Até mesmo o Filho de Deus experimentou noites de profunda angústia. E diante dessa dor, ele orou. Não uma oração superficial, mas uma oração tão intensa que parecia perfurar os céus. Ele se afastou um pouco e sozinho declarou: "Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres." Essa declaração contém o segredo da verdadeira paz. Jesus não negou sua dor, tampouco tentou disfarçar seu sofrimento. Ao invés disso, entregou tudo ao Pai. Esse é o ponto central. A verdadeira paz não é a ausência de dor, mas a entrega completa da alma a Deus. Quantas vezes tentamos adormecer enquanto escondemos nossas dores, sufocando sentimentos e forçando uma paz inexistente? Jesus nos ensina a resolver isso de forma diferente. Ele levou sua aflição ao Pai
e confiou plenamente. No Getsemane, ele nos mostra que a verdadeira paz surge não quando ignoramos nosso sofrimento, mas ao rendermos nossos fardos ao Criador. E quanto maior for essa rendição, mais profundo será o descanso. Muitos cristãos vivem como os discípulos naquela noite, cansados tentando vigiar enquanto suas almas continuam agitadas. Mas Jesus nos chama para algo mais profundo, ajoelhar no escuro e clamar: Pai, eu não aguento, mas confio em Ti. Dormir em paz não significa viver sem lutas. É repousar após ter rasgado a alma em oração e entregue tudo aos pés do Senhor. Há algo na passagem do Getsemane que merece atenção. Jesus orou 3 vezes. Ele repetiu a mesma oração. Isso nos ensina que a paz, às vezes, não vem imediatamente. Ela nasce na persistência, na insistência diante de Deus. Pai, estou aqui novamente. Ainda dói. Apesar do sofrimento continuar, ele permaneceu confiando. Depois da 3ª oração, algo mudou. Jesus levantou-se, foi até os discípulos e disse: Levantem-se, vamos. Não havia mais desespero nem angústia em sua voz. Mesmo indo de encontro à cruz, ele caminhava em paz interior. Esse é o mistério da oração secreta no Getsemane. Ela não elimina os desafios, mas renova as forças para enfrentá-los com serenidade. Quantas vezes precisamos compreender isso? Descansar em paz não é fugir das adversidades, é enfrentá-las com o Pai dentro de nós. Se hoje você carrega algo pesado demais, se suas noites são preenchidas por lágrimas no travesseiro e uma mente inquieta, aceite o convite para entrar no Getsemane com Jesus. Feche os olhos e imagine-se ajoelhado ao lado dele. Diga ao Pai exatamente aquilo que transborda em seu coração. E então acrescente: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali, na rendição genuína, começa a verdadeira paz. Não se culpe por suas fraquezas. Até mesmo Jesus sentiu-se fraco naquele jardim. A paz que ele encontrou não veio da ausência de sentimentos, mas da entrega total. Hoje, antes de adormecer, reze como Jesus fez. Não apenas com palavras, mas com fé no coração. Entregue seu cálice, suas preocupações, medos e ansiedades. Diga: Pai, seja feita a tua vontade. Nesse momento, você começará a sentir um alívio na alma, um repouso profundo no espírito. No Getsemane do coração, essa oração secreta tem o poder de transformar noites escuras em descanso sagrado. Faça desta noite o início dessa entrega. Declare em seu interior: Pai, nas tuas mãos entrego minha noite. Esse é um compromisso espiritual que pode transformar a forma como você vive e descansa. Há pessoas que oram, mas não compreendem o silêncio. Há quem sofra em silêncio carregando dores que poucos enxergam. E há quem precise ouvir exatamente o que você acabou de ouvir. Permaneça conosco, porque o próximo tema trará uma reflexão ainda mais profunda. Como Jesus conseguiu dormir em meio a uma tempestade e o que isso revela sobre a verdadeira paz. Imagine a cena: o mar agitado, ventos uivando, ondas ameaçando engolir o barco. Homens experientes no mar, acostumados com suas forças imprevisíveis, estão apavorados. Correm, gritam, lançam água para fora do barco. E quando tudo parece perdido, com a morte à porta, lembram-se que Jesus está ali, dormindo no meio do caos. Este relato dos evangelhos talvez seja uma das passagens mais intrigantes da vida de Jesus. Como alguém pode dormir enquanto a ameaça é tão iminente? Como é possível que, no desespero coletivo ao redor, ele permaneça em paz? A resposta está não apenas na confiança, mas na comunhão. Jesus não desprezava o perigo ao descansar. Ele conhecia profundamente o Pai, aquele que governa o vento e o mar. Já refletiu que talvez o maior milagre daquela noite não tenha sido o apaziguamento da tempestade, mas sim a capacidade de Jesus descansar em meio a ela? A verdadeira lição não está apenas no mar tranquilizado, mas na postura de paz antes que o milagre acontecesse. Marcos descreve que Jesus estava na parte de trás do barco, repousando com a cabeça sobre um travesseiro. Esse objeto não simbolizava apenas conforto físico, era um sinal do descanso, advindo de uma fé absoluta. Jesus sabia que,
Mesmo se a embarcação se perdesse, sua missão permanecia intacta. Sua confiança era plena. Ele dormia, não por desprezo aos riscos, mas porque sabia quem estava no controle. Aqui reside uma verdade espiritual poderosa. Paz não significa ausência de tempestade, mas sim presença de fé. Quantas vezes você enfrentou as turbulências da vida e se esqueceu de que Jesus está no barco? Quantas vezes permitiu que o desespero abafasse a lembrança da presença dele? Tal como os discípulos, talvez você também tenha corrido até ele implorando: Senhor, não te importa que pereçamos? Mas perceba este detalhe: Jesus não se constrangeu com os gritos de medo dos seus companheiros. Ele se incomodou com a falta de fé. Antes de acalmar os ventos e as águas, Jesus lançou uma pergunta que ecoa nos corações até hoje. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa indagação reverbera em noites insones, em portas fechadas pelo medo do futuro, nos momentos em que os pensamentos acelerados e ansiosos tomam conta. A mesma fé que Jesus demonstrou naquela noite pode ser cultivada por você agora. Ele deseja ensinar essa confiança que transcende o caos ao redor e leva ao descanso da alma. O que tem tirado sua paz? Que tempestades têm feito você perder o sono? Incertezas do futuro? Dificuldades financeiras? Relacionamentos em conflito? Notícias ruins? Pensamentos incessantes que atormentam sua mente? Saiba que Jesus não acalma apenas as tempestades externas. Ele pode cessar as turbulências internas também. Contudo, antes disso, ele nos ensina algo precioso. Para superar o medo, o primeiro passo é confiar o suficiente para descansar. Frequentemente desejamos ver os problemas resolvidos para então repousar. Mas Jesus nos convida a inverter essa lógica. Descanse primeiro, e então a tempestade encontrará seu fim. Isso é fé. Uma fé que não exige céu azul para acreditar. Uma fé que fecha os olhos mesmo quando o barco balança sem parar. Uma fé que afirma na calmaria da alma: a paz vem para aqueles que confiam. Se Jesus está presente, posso descansar. Este é o detalhe espiritual que precisa ser ressaltado. Enquanto os discípulos lutavam acordados para se salvar, Jesus dormia, confiando plenamente no Pai. Quem estava realmente seguro? Se você deseja repousar com essa mesma confiança, há um caminho: aproximar-se do coração de Jesus, observar como ele vivia, descansava e sabia que nunca estava sozinho. Quando se deitar esta noite, faça uma simples oração: Jesus, se estás em meu barco, posso dormir, mesmo com ventos, ondas ou sem compreender. Essa prece carrega a profundidade de um travesseiro na popa, uma confiança silenciosa e poderosa. Lembre-se, a tempestade pode fazer barulho, mas jamais terá autoridade sobre quem descansa em Cristo. Agora, olhe para a sua vida. Quais tempestades você enfrenta hoje? Que vozes estão perturbando seu sono? Traga tudo ao Mestre. Ele pode não apenas acalmar os mares ao seu redor, mas também trazer serenidade ao seu coração. Nunca se esqueça, Jesus ainda está no barco e nunca perdeu o controle. Declare com fé: se Jesus está no barco, posso descansar. Este é um ato de confiança espiritual, uma declaração de que você crê mesmo antes da calmaria chegar. Cada gesto de engajamento, como curtir este conteúdo, pode ajudar outras almas enfrentando tempestades a encontrar abrigo na palavra. Deus pode estar usando você para alcançar alguém. No próximo bloco, vamos explorar profundamente a oração do Pai Nosso e como ela revela segredos poderosos sobre a rendição da alma que busca paz. A oração do Pai Nosso não é apenas uma fórmula ou rotina repetida. É um roteiro divino para uma alma aflita encontrar descanso verdadeiro. Cada frase carrega um peso eterno e, quando proferida com um coração sincero, tem o poder de silenciar medos, tranquilizar ansiedades e preparar o espírito para um sono tranquilo. Para dormir em paz, é preciso entender que a verdadeira paz não acontece apenas ao deitar-se. Ela flui de uma alma rendida. A oração do Pai Nosso nos ensina essa rendição de forma perfeita. Note como começa: Pai Nosso que estás nos céus.
Esta afirmação simples desloca nossas preocupações terrenas ao reconhecer que há um Pai amoroso, soberano e próximo cuidando de nós. Ao dizer, santificado seja o teu nome, proclamamos a pureza e perfeição do Pai. Exaltar o seu nome diminui a grandeza dos nossos problemas. É um ato de adoração que devolve perspectiva à alma. Em seguida, vem a súplica transformadora. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a declaração central para quem deseja descansar em paz. Foi a frase vivida por Jesus em meio às provações. Ele orou no Getsêmani e repousou no barco com essa atitude de fé. Ao dizer, seja feita a tua vontade, você entrega suas inquietações ao controle divino e permite que a paz verdadeira abrace sua alma. Essa é a essência da rendição. Uma oração capaz de desintegrar a raiz da ansiedade. Afinal, a ansiedade é filha do controle. Ela nasce do desejo de que tudo aconteça à nossa maneira. Mas quando afirmamos, Pai, seja feita a tua vontade, soltamos as rédeas. É como dizer, eu confio. Mesmo sem entender, mesmo diante do medo, escolhemos confiar. A oração segue. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantas vezes levamos para a cama preocupações com o amanhã? Contas, filhos, doenças, decisões. Mas veja, Jesus nos ensina a pedir somente o pão de hoje. Isso vai além de provisão. É uma forma de libertação. É viver o presente e descansar, sabendo que o futuro está nas mãos do Pai. Logo depois, vem. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos. O perdão é como um bálsamo para corações cansados. Muitos não conseguem dormir por sentimentos de culpa. Outros sofrem pela mágoa que carregam. Mas ali está a cura. Liberar o perdão, pedir perdão, soltar os pesos acumulados. Nenhuma alma em guerra encontra descanso. Porém, aquela que perdoa e se sente perdoada, encontra paz. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus entendia as batalhas espirituais que enfrentamos à noite, pensamentos obscuros, ataques invisíveis, tentações que se manifestam no silêncio. Essa súplica funciona como proteção, uma armadura para a mente e um escudo para o espírito. Ao recitar essas palavras, pedimos que o céu guarde nosso sono, e ela se encerra com uma declaração poderosa: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse final é um selo de confiança. É a certeza de que Deus está no controle absoluto. O reino pertence a Ele, o poder é dele, e toda a glória vai para Ele. Isso alivia nosso fardo, nos recorda da nossa posição como filhos e nos permite descansar. Agora, entende por que essa oração é tão significativa? Ela começa reconhecendo Deus como um Pai amoroso e termina com uma rendição ao seu poder. No meio entrega tudo. No fim, descansa confiante. Não recite o Pai Nosso mecanicamente. Faça dele um clamor sincero, uma proclamação de fé, um ato pleno de rendição. Essa oração não foi criada apenas para ser repetida, foi feita para ser vivenciada. Se você a fizer com sinceridade antes de dormir, notará algo transformador. A alma se aquieta, o coração desacelera e a mente silencia. A oração do Pai Nosso é como um caminho que nos conduz ao colo de Deus. Descansar no colo do Pai é o que nos traz verdadeira paz. Reflita nesta frase: Pai, que seja feita a tua vontade também no meu sono. Essa frase sela nossa entrega num pacto com o céu. E lembre-se, até mesmo um simples gesto, como compartilhar essa mensagem, pode levar conforto e orientação a alguém que precisa encontrar refúgio na oração. No próximo momento, falaremos sobre os salmos recitados por Jesus em sua hora mais difícil. Canções noturnas que embalam a alma em meio às tempestades da vida. Quando Jesus enfrentou a cruz, entre dores, humilhações e abandono, ele não murmurou nem protestou por justiça humana. Em vez disso, recitou um salmo. Há algo profundamente precioso nisso. Os salmos estavam entranhados em sua alma. No momento de dor extrema, em vez de sucumbir ao desespero ou implorar por alívio imediato,
Cristo buscou força nas Escrituras. Ele se conectou especialmente aos salmos que falam à alma ferida. E por que isso é importante? Porque os salmos não são apenas cânticos antigos. São orações vivas que alinham nossas emoções à eternidade, que sintonizam a alma com o céu. Se Jesus recorreu a eles no seu sofrimento máximo, quanto mais nós devemos usá-los nas nossas noites de angústia. Na cruz, Jesus exclamou: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, 1. Isso foi mais do que uma queixa. Foi o cumprimento de uma profecia. Ele nos mostrou que mesmo nos vales mais sombrios, o Senhor está presente. Talvez você também tenha sentido esse tipo de abandono. Noites em que orar parecia em vão e o céu parecia distante. Jesus viveu isso também e respondeu com os salmos, mostrando que há uma linguagem que atravessa qualquer barreira: a palavra divina. Essa reflexão destaca uma conexão profunda entre sofrimento e entrega, revelando o exemplo de Jesus como fonte de paz genuína. Mesmo no auge da dor, Jesus escolheu confiar, ensinando que a verdadeira paz não reside na ausência de adversidades, mas na presença da entrega e da comunhão com Deus. É possível que hoje você esteja enfrentando dificuldades intensas, como se carregasse sua própria cruz, cercado por circunstâncias dolorosas e difíceis de entender. Talvez a exaustão já tenha tomado conta, deixando você sem forças. No entanto, se sua alma estiver alimentada pela palavra, e se o seu coração for capaz de cantar os salmos mesmo em meio à dor, você encontrará alívio. Jesus não recitou os salmos por acaso. Eles eram parte intrínseca de sua jornada espiritual. Memorizar e meditar nesses cânticos desde a infância, recitá-los em tempos de solitude e usá-los como ferramenta de sustento tornaram possível que, na hora da aflição, sua boca transbordasse essa linguagem de esperança e entrega. Assim, refletindo sobre esse exemplo, surge uma pergunta: quando a dor te aperta, o que brota dos seus lábios? Reclamação e desespero ou a palavra viva? Aquilo que você cultiva no coração é o que se manifesta nos momentos sombrios. Você pode começar a incorporar os salmos ao seu espírito, dia após dia. Leia-os antes de dormir. Selecione um para meditar a cada noite e permita que suas mensagens transformem sua perspectiva. Cante-os, se puder, ou murmure-os como forma de oração. Eles são como melodias que confortam almas cansadas e atribuladas. Veja passagens que podem alimentar suas reflexões noturnas. Salmo 4, 8. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. Salmo 91, 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Salmo 121, 3, 4. Ele não deixará que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não dormirá. Certamente o guarda de Israel não dorme nem cochila. Esses versículos são muito mais do que belas palavras. São armaduras espirituais construídas para proteger sua mente dos ataques da insônia, ansiedade e medo. Jesus deu o exemplo ao utilizá-los, mostrando-nos o caminho. Não permita que os últimos momentos da sua noite sejam marcados por notícias angustiantes ou pensamentos desconexos vindos das redes sociais. Termine seu dia com os salmos em seus lábios e entregue sua alma ao Pai com confiança. A solitude de Jesus nas madrugadas revela outro aspecto essencial de sua jornada espiritual. Enquanto o mundo dormia e os ruídos da vida desaceleravam, ele buscava refúgio na quietude da escuridão. Não fazia isso apenas nos momentos de crise. Era um hábito constante, uma prática de intimidade com Deus em lugares desertos e silenciosos. Marcos 1:35 ilustra bem essa dinâmica. De madrugada, ainda bem escuro, Jesus levantou-se, saiu e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Mesmo após dias exaustivos de curas milagrosas e multidões ao redor, Jesus priorizava algo mais restaurador que o sono físico, a comunhão com o Pai. Esse ensinamento nos lembra da importância de construirmos nossa paz antes que o caos nos alcance,
buscando a Deus regularmente na calma das pequenas horas da noite ou do amanhecer. Isso nos prepara para enfrentar tempestades com serenidade e força espiritual renovada. Ele entendia que nenhuma quantidade de horas dormidas pode substituir uma alma conectada, porque há cansaços que não se curam com travesseiros, só com oração. E por isso, Jesus escolhia os momentos em que todos estavam dormindo, não porque era obrigatório, mas porque ele ansiava. Ansiava estar com o Pai. Desejava o silêncio, onde a voz do Espírito se tornava mais clara. Quantas vezes deixamos que o barulho do dia e a agitação da mente tomem o lugar da solitude? Quantas vezes nos deitamos cheios de vozes, mas sem ouvir a voz? Quantas vezes tentamos dormir sem antes visitar o lugar secreto? Jesus nos mostra que a verdadeira paz noturna começa nas horas silenciosas do Espírito, aquelas em que não estamos diante de pessoas, mas diante do Pai. E não se engane, solitude não é solidão. A solidão machuca, isola, entristece. A solitude é sagrada. É quando o coração se cala e Deus fala. É quando a alma larga as bagagens do dia e volta ao colo do Pai. Nos momentos de solitude, Jesus se fortalecia, recebia direção, recobrava forças e, sobretudo, descansava. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Há um mistério espiritual que muitos ignoram. Às vezes, levantar-se mais cedo ou deitar-se um pouco mais tarde para orar é o que prepara sua alma para dormir em paz. Porque você não termina o dia com as vozes do mundo, mas com a presença de Deus. Você já tentou isso? Já desligou o celular, saiu do quarto, encontrou um cantinho e ficou em silêncio diante do Pai? Já fez do escuro da madrugada o seu lugar de oração? Jesus fez. E nos deixou o exemplo. Lembre-se, a paz não começa quando o dia termina. Ela começa quando o Espírito se rende. E foi isso que ele fazia. Rendia-se ao Pai. Há ainda um detalhe belo e profundo. Jesus, o próprio Filho de Deus, se retirava para orar. Se o próprio Cristo precisava de tempo com o Pai para se restaurar, quanto mais nós. Não pense que a oração noturna é uma obrigação. Pense nela como um presente, um tesouro secreto entre você e Deus, um esconderijo onde sua alma é lavada, seus pensamentos são purificados e sua paz é restaurada. Hoje, antes de dormir, eu te convido. Reserve alguns minutos de solitude. Fique em silêncio. Fale com o Pai. Não com pressa, não por obrigação, mas com fome, com desejo. E você vai perceber algo extraordinário. O corpo pode estar cansado, mas a alma estará leve. Os pensamentos estarão quietos, o coração descansado. Porque o lugar secreto é o travesseiro da alma. E quem aprende a deitar nele dorme em paz. Agora, escreva nos comentários: Senhor, eu te buscarei mesmo no silêncio. Essa frase é um voto de intimidade com Deus, um compromisso com a solitude sagrada. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Neste bloco, vamos meditar em uma das frases mais poderosas de toda a vida de Jesus: em tuas mãos entrego o meu espírito, e entender por que essa entrega é o verdadeiro segredo para dormir em paz. No alto da cruz, já com o corpo dilacerado, os olhos se fechando lentamente e a vida se esvaindo, Jesus escolheu as palavras que seriam suas últimas, palavras eternas, palavras que não brotaram da dor, mas da confiança. Ele não gritou por socorro, não murmurou, não amaldiçoou. Em vez disso, ele orou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23:46. Essa frase carrega uma das verdades mais profundas do Evangelho. Uma verdade que, se for compreendida, pode transformar suas noites em descanso absoluto. Jesus não apenas falou isso como um ato final. Ele nos ensinou a viver assim, a descansar assim, a entregar o Espírito ao Pai, não apenas no momento da morte, mas todas as noites, como um gesto de confiança. Dormir é uma pequena morte diária. Fechamos os olhos sem saber o que acontecerá ao acordar. E por isso quem não entrega teme, mas quem confia descansa. Observe o detalhe. Jesus não entregou sua vida aos soldados, nem às circunstâncias, nem à dor. Ele entregou ao Pai.
Isso nos ensina que você não é vítima do que acontece com você. Você pode decidir em quem confiar seu espírito, pode escolher em quem descansar. Quando escolhe entregar tudo a Deus, seu dia, sua mente, seu coração, suas preocupações, você não apenas dorme, você repousa nos braços do Pai. Talvez você esteja vivendo noites em que sua alma não encontra lugar de descanso. Você tenta dormir, mas a mente não para. O coração pesa, as emoções transbordam. Já tentou remédios, distrações, músicas, mas o que realmente está faltando é entrega. Entrega real, profunda, completa. Não apenas palavras soltas, mas um gesto espiritual. Pai, em tuas mãos. Perceba como Jesus diz isso com um tom de segurança, não de desespero. É como se ele dissesse: está tudo bem, estou seguro. Mesmo aqui, no alto da cruz, sangrando, estou em paz, porque estou em tuas mãos. Esse é o tipo de fé que vence a noite. Essa é a paz que você precisa aprender a cultivar antes de dormir. Quando deitar esta noite, ore com o coração inteiro. Pai, nas tuas mãos entrego minha mente, meu coração, meus pensamentos, minhas angústias, minha insônia, meu espírito. Tudo é teu, e eu descanso em ti. Porque o que te mantém acordado não é o problema, é o controle que você ainda não largou. Você quer dormir como Jesus dormia? Quer ter paz como ele teve na cruz? Aprenda a entregar. E mais, essa entrega não é apenas um ponto final. É uma porta para um novo começo. A Bíblia diz que logo após dizer essas palavras, Jesus expirou, e o véu do templo se rasgou. Sabe o que isso nos revela? Que quando entregamos nosso espírito ao Pai, barreiras caem, coisas invisíveis se rompem, o céu se abre. O descanso de Jesus naquele momento abriu acesso ao Pai para todos nós. O seu descanso hoje pode abrir portas, curar ansiedades, restaurar forças, reequilibrar sua alma. Mas tudo começa com uma entrega. Se Jesus confiou o próprio Espírito nas mãos do Pai, por que nós ainda resistimos? Por que ainda tentamos controlar o que não entendemos? Por que ainda guardamos na mente os pesos que não fomos chamados a carregar? Hoje você pode mudar isso. Você pode aprender com o Mestre, pode repetir as palavras do Cristo crucificado e ser envolvido pela paz do Cristo ressurreto, porque a alma que se entrega, descansa, e a alma que descansa, acorda renovada. Comente agora esta frase: hoje meu espírito está nas mãos do Pai. Declare isso publicamente, declare em fé. Sua alma precisa ouvir você dizendo isso. E lembre-se de curtir este vídeo. Você pode não saber, mas esse simples gesto pode ser o que Deus usará para levar esta mensagem a alguém que hoje pensava em desistir. O descanso de Jesus, mesmo sendo perseguido. No próximo bloco, vamos explorar como Jesus descansava mesmo sendo perseguido. E o que isso nos ensina sobre viver em paz, mesmo em meio às pressões e julgamentos. Imagine viver cada dia sabendo que há pessoas tramando contra você. Imagine pregar o amor e colher ódio, curar enfermos e, em troca, ser acusado. Ensinar o caminho da vida e ser ameaçado de morte. Essa foi a realidade de Jesus. Desde o início de seu ministério, ele foi perseguido. Os fariseus murmuravam, os escribas o observavam com olhos acusadores. Os sacerdotes tramavam em segredo. Em muitos momentos, queriam apedrejá-lo, prendê-lo, silenciá-lo. Mas ainda assim, Jesus permanecia em paz. Como alguém pode viver sob perseguição e ainda assim descansar? Aqui está mais uma revelação profunda da vida do nosso Salvador. A paz de Jesus não vinha da aceitação das pessoas, mas da aprovação do Pai. Essa é uma chave espiritual para quem sofre com acusações, rejeições, perseguições ou o medo do julgamento alheio. Você não precisa da aprovação de todos para dormir tranquilo. Você precisa da consciência limpa diante de Deus. E isso Jesus tinha em cada passo. Em João 8:29, ele diz algo que revela seu estado interior. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois faço sempre o que lhe agrada. Perceba a força dessa afirmação. Jesus estava sendo confrontado, cercado por religiosos que queriam matá-lo. Mas ele diz com serenidade:
O Pai está comigo. Essa consciência é o travesseiro espiritual mais poderoso que você pode ter. Quantas noites suas foram roubadas porque alguém falou mal de você? Quantas vezes a opinião dos outros te tirou o sono? Quantas vezes a perseguição silenciosa, a rejeição disfarçada ou o desprezo camuflado te deixaram inquieto? Jesus nos ensina que o descanso verdadeiro não depende da ausência de inimigos, mas da certeza de que estamos alinhados com o céu. Veja o que ele disse em Mateus 8:20. As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Sim, Jesus não tinha uma casa fixa, não tinha um travesseiro confortável, mas mesmo assim, ele dormia. Dormia porque não era a estrutura externa que lhe dava paz, mas a convicção interna. Você pode estar cercado de pressões, pode até estar vivendo em um ambiente hostil, sem apoio, onde tudo parece contra você. Mas se o Pai está contigo, isso basta. Jesus nos mostra que a perseguição não tem poder sobre aquele que caminha na verdade. E mais, muitas vezes, a perseguição é o selo da missão. Quando você decide andar com Deus, viver com propósito, abandonar o sistema do mundo, você passa a incomodar. As trevas se agitam, a resistência se manifesta. Mas isso não significa que algo está errado, significa que algo está certo. É por isso que Jesus dormia tranquilo. Ele não buscava a aprovação dos homens, mas a do Pai. E mais uma chave: Jesus não revidava. Não gastava energia se explicando. Ele não vivia ansioso tentando provar quem era. Ele sabia quem era. E quem sabe quem é, descansa. Não permita que a perseguição roube sua paz. Não entregue seu sono à boca dos acusadores. Não dê aos olhos invejosos o poder de perturbar sua mente. Hoje, Deus quer restaurar sua confiança. Quer te lembrar que você não está sozinho. Como Jesus, você pode descansar mesmo sendo incompreendido. Porque quando os homens fecham as portas, o céu continua aberto. E quando as palavras humanas ferem, a voz de Deus cura. E quando todos viram o rosto, o Pai permanece olhando para você. Você não precisa carregar o peso de provar nada a ninguém. Jesus nunca tentou convencer os fariseus, ele apenas seguiu em paz. Ele sabia que seu descanso não vinha de fora, vinha de dentro. E hoje à noite você também pode dormir assim, com o coração leve, com a mente em paz, com a certeza de que o Pai está contigo. Agora, escreva nos comentários: minha paz vem do Pai, não da aprovação dos homens. Declare isso com fé. Essa frase é um escudo contra o veneno da rejeição. É a sua aliança com a verdade de Jesus. Curta este vídeo. Quando você faz isso, você empurra esta mensagem para mais corações feridos, para mais perseguidos, para mais filhos que precisam encontrar descanso. A paz que excede todo entendimento. No próximo bloco, vamos falar sobre a paz que excede todo entendimento. A promessa de Jesus que não depende das circunstâncias, mas da presença do Espírito. Há um tipo de paz que o mundo não compreende. Uma paz que não nasce de circunstâncias favoráveis, nem da ausência de problemas. É uma paz que floresce no deserto, que canta no meio da dor, que silencia a alma mesmo em dias sombrios. Jesus não apenas falou sobre essa paz, ele a viveu. E mais do que isso, ele a prometeu. Em João 14:27, pouco antes de ir para o Getsêmani, Jesus olha nos olhos dos discípulos e diz: Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Repare bem, a minha paz vos dou. Ele não disse que nos daria a ideia de paz, nem a expectativa de paz. Ele disse que nos daria a paz dele. Isso muda tudo. A paz de Jesus não é superficial. Não depende de um ambiente tranquilo. Ela foi provada no deserto, testada na cruz, revelada em meio a gritos e espinhos. É uma paz que permanece mesmo quando tudo vai mal. É a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. E o que isso quer dizer? Significa que é uma paz que não faz sentido humano. Uma paz ilógica. Uma paz que não se explica, apenas se vive.
É olhar para alguém enfrentando uma enfermidade e vê-lo com brilho nos olhos. É encontrar quem perdeu tudo e ainda assim ouvir: Deus está comigo. É você mesmo talvez acordar no meio da noite e mesmo com tudo incerto ao redor, sentir que há uma segurança dentro do peito. Essa é a paz de Jesus, não a paz dos homens. A paz dos homens depende de respostas. A paz de Jesus é a resposta. E aqui está o segredo. Essa paz não se conquista, não se produz. Ela é fruto da presença. Ela vem quando entregamos tudo ao Pai e permitimos que o Espírito Santo guarde a nossa mente e o nosso coração. Filipenses 4, 6, 7 nos dá a receita espiritual. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe? A paz vem depois da entrega, vem depois da oração sincera, vem depois da rendição, e ela não apenas acalma, ela guarda. Ela se torna um escudo invisível, uma barreira espiritual contra os ataques da ansiedade, do medo, da inquietação. Essa paz é uma cobertura celestial. É como se Deus dissesse: entregue a mim o que te pesa, e eu te entregarei o que te alivia. Troque seu fardo pela minha presença. Deixe de tentar entender tudo e apenas confie. Sabe por que você ainda perde o sono algumas noites? Porque tenta resolver com lógica o que só se resolve com fé. Porque espera explicações quando, na verdade, o que precisa é de revelação. Porque está tentando ter controle quando Jesus está te convidando para descansar. Hoje você pode fazer essa troca. Pode parar de lutar sozinho. Pode aceitar a paz que Ele já te ofereceu. Ela já foi liberada. A paz foi deixada como herança. Você só precisa recebê-la. E aqui vai uma verdade espiritual que talvez você nunca tenha ouvido. A paz é uma pessoa. A paz tem um nome. E o nome dela é Jesus. Ele não veio apenas para dar paz. Ele é a paz. E quando Ele entra, a tempestade se cala. Quando Ele fala, os pensamentos se alinham. Quando Ele toca, o medo perde a força. Você pode ter essa paz hoje à noite, mesmo sem respostas, mesmo com diagnósticos, mesmo com contas, mesmo com dores, porque a paz que excede o entendimento humano compreende o seu coração. Agora, comente esta frase: recebo a paz que vem de Cristo e não do mundo. É uma declaração de fé, uma rendição, um convite para que o Espírito Santo te envolva hoje. Curta este vídeo agora. Você nem imagina quantas pessoas estão em desespero neste momento, precisando de uma palavra como essa. Seu clique pode ser o canal de um milagre na vida de alguém. A transfiguração e a preparação espiritual. No próximo bloco, vamos explorar a transfiguração e o que ela revela sobre a preparação espiritual que antecede os momentos de verdadeiro descanso. Em um dos momentos mais enigmáticos e gloriosos do ministério terreno de Jesus, Ele levou 3 de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, até o alto de um monte. Ali, longe das multidões, das críticas, das enfermidades e dos conflitos, algo sobrenatural aconteceu. Jesus foi transfigurado diante deles. Seu rosto brilhou como o sol. Suas vestes se tornaram brancas como a luz. E naquele instante, Moisés e Elias apareceram, conversando com ele. Mas o que isso tem a ver com dormir em paz? O que essa manifestação gloriosa revela sobre o descanso da alma? Mais do que um espetáculo espiritual, a transfiguração nos ensina sobre a preparação espiritual que antecede os momentos de maior entrega e paz. Veja bem, esse evento não aconteceu por acaso. Ele veio antes da jornada final rumo a Jerusalém, antes da cruz, antes do Getsêmani. Era como se o céu dissesse: antes que você enfrente a noite escura da alma, veja a glória que há além dela. E aqui está o ponto-chave. Jesus se preparava espiritualmente não apenas para enfrentar a dor, mas para descansar nela. E é exatamente isso que nos falta muitas vezes. Uma preparação espiritual para os dias difíceis, para as noites inquietas.
Você já percebeu como é difícil dormir quando não estamos alinhados espiritualmente? Quando passamos o dia correndo, preocupados, dispersos, sem tempo para Deus, e de repente queremos deitar e sentir paz. Mas a paz que Jesus vivia vinha da preparação, da comunhão, do monte. A transfiguração nos mostra que todo descanso verdadeiro começa no alto, na presença de Deus, no ambiente onde o céu se revela, no lugar onde nossa perspectiva muda. Quando Pedro vê aquela cena, ele exclama: Senhor, é bom estarmos aqui. E logo deseja construir tendas, ficar ali, permanecer naquele momento glorioso. Essa é a sensação da alma quando toca o sagrado. Ela não quer mais voltar ao chão. Ela não quer mais viver do mesmo jeito. A transfiguração foi uma antecipação da glória, um lembrete ao coração humano de que há algo além da cruz, além da dor, além da noite. Jesus sabia que os discípulos precisariam dessa visão, porque a jornada logo se tornaria sombria. Haveria prisão, choro, morte. Mas quem já viu a glória, enfrenta a noite com esperança. Quem se prepara no monte, descansa no vale. Mas algo mudou. Ele agora estava fortalecido. Os discípulos, mesmo sem entender tudo, viram a glória, e aquilo marcaria o coração deles para sempre. Talvez hoje você esteja caminhando para uma noite difícil. Talvez haja lutas que você ainda vai enfrentar. Mas o Espírito Santo te diz agora: suba ao monte, prepare-se na minha presença, e então você descansará. Porque quem vê a glória de Deus já não teme as sombras da noite. Comente agora esta frase: Senhor, leva-me ao monte da tua presença. Essa é uma oração, um convite, um desejo profundo de preparação espiritual. Curta este vídeo. Seu like pode ser a ponte para que mais pessoas sejam levadas ao monte, para verem a glória antes da luta e encontrarem paz antes do caos. O silêncio de Jesus diante de Pilatos. No próximo bloco, vamos mergulhar no silêncio de Jesus diante de Pilatos e entender como a quietude interior é uma arma espiritual para conquistar o verdadeiro descanso. Há momentos em que o maior grito de fé não é uma palavra, mas o silêncio. Momentos em que a alma, mesmo ferida, escolhe não responder, não se defender, não lutar com armas humanas, mas descansar em Deus. Foi isso que Jesus fez diante de Pilatos. O cenário era de tensão. Jesus, já ferido e humilhado, é levado diante do governador romano. Uma multidão enfurecida clama por sua morte. Os líderes religiosos o acusam com palavras venenosas, falsas, perversas. E Pilatos, atônito, pergunta: não ouves de quantas coisas te acusam? Mateus 27:13. E a Bíblia diz: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Silêncio. Absoluto, profundo, chocante. Por que Jesus ficou calado? Por que não se defendeu? Por que não disse a verdade? Ele poderia ter desmontado todas as mentiras, poderia ter impressionado Pilatos com sabedoria, poderia ter feito justiça com suas palavras, mas escolheu o silêncio. E aqui está um dos maiores segredos espirituais para quem busca dormir em paz. A quietude interior é a resposta mais poderosa diante da injustiça. Jesus não estava sendo fraco, ele estava sendo invencível. Porque quando a alma confia plenamente no Pai, ela não precisa se provar nem reagir. Quantas vezes você perdeu o sono porque foi acusado injustamente? Quantas vezes suas palavras foram mal interpretadas? Quantas vezes você quis provar sua inocência, explicar sua verdade, se justificar? E mesmo assim continuaram te julgando? Jesus passou por tudo isso, mas ele sabia algo que talvez você ainda esteja aprendendo. Quem conhece sua identidade diante de Deus não precisa validá-la diante dos homens. O silêncio de Jesus não foi vazio, foi cheio de fé. Foi uma declaração profunda. Pai, o Senhor sabe, o Senhor me vê, o Senhor julga com justiça, e isso me basta. Esse tipo de fé gera um descanso sobrenatural, porque você deixa de lutar batalhas que não são suas. Você deixa de se desgastar com discussões que não levam a lugar algum. Você escolhe confiar em vez de revidar.
E isso acalma a mente. Isso silencia os pensamentos. Isso cura a alma. Dormir em paz, muitas vezes, depende não do que você faz, mas do que você deixa de fazer, deixar de responder, deixar de provar, deixar de convencer. E apenas descansar em quem conhece a sua verdade. O Salmo 62:1 diz: somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Essa espera silenciosa é um nível profundo de maturidade espiritual. Não é passividade, é confiança. É dizer: eu não entendo tudo, mas confio. Eu não preciso me defender porque Deus é meu advogado. Eu não preciso explicar minha alma, porque o Pai conhece cada detalhe dela. Veja que Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus. O mundo não entende esse tipo de paz. Não entende quem não reage, quem não se desespera, quem não se dobra ao medo. Mas essa paz existe, e ela pode habitar em você hoje à noite. Se alguma lembrança te assombrar, se alguma injustiça ainda ecoar na sua mente, se alguma mágoa insistir em visitar seu coração, responda com o silêncio de Jesus. Diga ao seu espírito: ele me conhece, ele me guarda, eu posso descansar. Porque às vezes a alma precisa parar de falar para começar a ouvir. E no silêncio, Deus sussurra a cura. No silêncio, o espírito ministra paz. No silêncio, o coração volta a pulsar no ritmo do céu. E você vai descobrir: o descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando você decide não lutar com suas próprias forças. Comente agora esta frase: Senhor, ensina-me o poder do silêncio que confia. Essa frase é um pedido de maturidade espiritual, uma entrega, um clamor. Curta este vídeo agora. Há muitas pessoas sendo devoradas por palavras, discussões e acusações. E esta mensagem pode ser o alívio que suas almas estão buscando. No próximo bloco, vamos refletir sobre as palavras de Jesus: não se turbe o vosso coração. E entender como essa declaração é uma âncora espiritual para as noites de aflição. Pouco antes de ser traído, pouco antes de ser preso, pouco antes de enfrentar a cruz, Jesus reúne os discípulos para um momento íntimo, profundo, quase como um sussurro do céu ao coração humano. E em meio ao ambiente carregado de tensão, ele diz algo que atravessa os séculos e chega até nós como um bálsamo eterno. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Sabia que o sofrimento viria. Sabia que os discípulos seriam dispersos, que teriam medo, que enfrentariam noites de incerteza e de lágrimas. Mas, mesmo assim, ele não começou com uma explicação. Começou com um consolo. Não se turbe o vosso coração. Essa frase é mais do que um conselho. É uma ordem amorosa. É Jesus dizendo: eu sei que o mundo vai tentar agitar sua alma, mas eu te dou a liberdade de não se perturbar. É como se ele dissesse: você não pode impedir a tempestade lá fora, mas pode impedir a tormenta aqui dentro. Você já se deitou à noite com o coração turbado? Já sentiu aquela mistura de angústia, incerteza, ansiedade e peso na alma, tudo ao mesmo tempo? Esse é o turbamento que Jesus estava combatendo. Não é apenas tristeza, é confusão interior, é o barulho da alma. Ele não prometeu tirar todas as circunstâncias difíceis, mas prometeu algo infinitamente maior: sua presença em meio à dificuldade. Por isso, ele diz logo em seguida: na casa de meu pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Você percebe? Jesus está dizendo: enquanto vocês estiverem nesta terra, haverá agitação. Mas olhem além. Eu estou preparando descanso eterno, morada, paz, segurança. Eu voltarei, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Essa promessa é uma âncora espiritual. Ela nos lembra que toda dor aqui é temporária, que toda lágrima será enxugada, que toda noite escura dará lugar a uma manhã eterna. Mas enquanto isso não chega, ele nos dá sua paz. Não como o mundo a dá, mas como um remédio espiritual que age dentro de nós. No versículo 27 do mesmo capítulo, ele reforça: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou
como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, 27. Mais uma vez ele repete: não se turbe, não se atemorize. Jesus repete porque sabia que o coração humano é insistente, que a mente volta aos problemas, que o medo bate à porta, que a dúvida ronda. Mas ele também sabia que o Espírito Santo viria para nos lembrar dessas palavras. E é exatamente isso que ele promete no mesmo discurso: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. Essa é a chave. Você não precisa dormir em paz por suas próprias forças. Você tem o Consolador. O Espírito Santo está com você. Ele te lembra que Jesus está preparando lugar para você, que você não está sozinho, que você pode descansar. E descanso não é ausência de dor, é presença de fé. É saber que mesmo quando tudo está fora do lugar, o coração pode permanecer firme. Hoje à noite, quando você se deitar, lembre-se dessa cena. Jesus, rodeado por sombras, olhou nos olhos dos que amava e disse: não se turbe o vosso coração. Repita isso para sua alma: coração, não se turbe. O Senhor está comigo. E se vierem pensamentos, se vierem angústias, se vierem lembranças dolorosas, responda com fé: eu creio em Deus. Eu creio em Jesus. Porque essa é a base da paz verdadeira. Não a ausência de luta, mas a confiança em quem luta por você. Comente agora esta frase: coração, aquieta-te, eu confio em Jesus. Essa declaração é uma ministração, uma aliança entre sua fé e sua alma. Curta este vídeo. Muitas pessoas estão com o coração turbado neste exato momento. Sua curtida pode levá-las a essa palavra e ajudá-las a encontrar alívio. O hábito noturno de subir ao monte. No próximo bloco, vamos subir ao monte com Jesus mais uma vez e entender o significado espiritual de seu hábito noturno de se retirar para orar, longe de todos. Há um padrão silencioso, mas constante nos evangelhos. Jesus subia aos montes para orar, e quase sempre fazia isso à noite. Quando as multidões se dispersavam, os discípulos adormeciam e o mundo silenciava. Jesus subia. Esse hábito não era por acaso. Era um estilo de vida espiritual, uma disciplina sagrada. Ele não subia para fugir, mas para se encher. Ele não subia para se esconder, mas para se conectar. Em Marcos 6,46, logo após a multiplicação dos pães, está escrito: e tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Consegue visualizar isso? Jesus, após um dia exaustivo de milagres, curas, ensinamentos e multidões, não foi dormir. Ele foi ao monte. A maioria de nós, depois de um dia longo, quer apenas descansar o corpo. Mas Jesus sabia. O corpo só descansa de verdade quando a alma está em paz. E a paz não vem do travesseiro, vem do monte. Quantas vezes você tenta dormir carregando o dia nas costas, com a mente cheia, o espírito inquieto, os sentimentos borbulhando? Jesus nos mostra o caminho. Suba antes de deitar, não literalmente, mas espiritualmente. Suba para longe das distrações, suba acima da agitação, suba para estar a sós com o Pai. O monte nas Escrituras é símbolo de separação, consagração, visão elevada, comunhão. Quando Jesus subia ao monte à noite, ele estava dizendo: Pai, antes de dormir, eu volto para ti. Que hábito transformador seria esse em nossas vidas se antes de dormirmos, escolhêssemos subir também? Desligar o celular, fechar as redes sociais, silenciar as vozes externas e subir. Em oração, em adoração, em entrega. Talvez esse seja o motivo pelo qual tantas noites são roubadas, porque deitamos sem subir. Deitamos com peso, com distração, com o coração cheio de coisas que o monte teria dissipado. Jesus subia, orava e muitas vezes passava horas com o Pai, não porque precisava impressionar, mas porque esse era seu lugar de real descanso. Lembre-se, antes de escolher os discípulos, ele subiu ao monte para orar. Antes de enfrentar a cruz, ele subiu ao monte para orar. Antes de grandes decisões, ele subia. E nós,
Quantas decisões tomamos sem subir? Quantas noites enfrentamos sem buscar refúgio? Quantas batalhas travamos com a alma vazia apenas porque não paramos para orar? Hoje, o monte está acessível a você. Ele não exige escadas, não exige caminhada física, só exige vontade. Só exige que você queira estar com o Pai mais do que com o mundo. Há uma glória que só se vê no monte. Há uma paz que só se encontra no lugar separado. Há uma força que só se recebe quando escolhemos a intimidade. Esse é o segredo que muitos crentes perderam. Transformaram a oração em uma obrigação, em um pedido rápido antes de dormir. Mas Jesus nos chama a voltar ao monte, a fazer da noite um altar, a transformar o fim do dia em um recomeço com Deus. Essa é uma das chaves para dormir como Jesus dormia. Ele dormia depois de estar com o Pai. Ele não levava a multidão para o travesseiro. Ele não levava a pressão dos fariseus, nem a expectativa dos discípulos. Ele entregava tudo no monte. E quando você faz isso, quando você sobe, quando você ora, a alma desce leve e o sono vem como um presente do céu. Comente agora esta frase: hoje eu subo ao monte antes de fechar os olhos. Essa declaração é seu ato espiritual de separação, de comunhão, de entrega. Curta este vídeo. Você pode estar ajudando alguém que nunca entendeu o poder de separar tempo à noite para Deus. Seu gesto pode transformar rotinas inteiras. Ele intercedeu por você. Ele apresentou sua alma ao Pai antes de ir à cruz. E mais do que isso, ele pediu que você tivesse a mesma unidade e glória que ele tem com o Pai. Ele desejou que você experimentasse a mesma paz, o mesmo amor, a mesma intimidade. Como é possível que alguém, prestes a sofrer a maior dor da história, estivesse pensando nos outros, estivesse orando pela sua paz, pela sua salvação, pelo seu futuro? É possível porque Jesus vivia com o coração totalmente rendido. Ele não estava preso ao presente. Ele olhava com os olhos do Pai. E essa visão eterna traz descanso. Quem vive para algo maior não se desespera com o agora. Ao final da oração, ele conclui com palavras que revelam descanso profundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. João 17, 25, 26. O coração de Jesus estava cheio de amor, cheio de segurança, cheio de fé. E é isso que precisamos aprender. A oração da noite não é uma lista de pedidos, mas um lugar de alívio. Um lugar onde dizemos: Pai, eu fiz o que pude hoje. Confio no Senhor. Minha vida, minha missão, meus amados, tudo está em tuas mãos. Essa oração sacerdotal nos ensina a dormir como filhos. Não como guerreiros feridos, não como órfãos abandonados, mas como filhos que sabem que há um Pai que vela, ama e cuida. Hoje à noite, ore como Jesus. Antes de deitar, leia João 17. Coloque cada nome, cada causa, cada peso nas mãos do Pai. Ore por você, ore pelos seus, ore pelos que ainda vão crer. E então, durma com a certeza de que Jesus já intercedeu por você. Comente agora esta frase: Jesus orou por mim. Eu posso descansar. Essa frase é fé, gratidão e descanso. Curta este vídeo, compartilhe esta oração. Muitas almas precisam saber que alguém já intercedeu por elas e que essa oração ainda ecoa. O peso do mundo nos ombros e o alívio da oração. Tente imaginar por um instante o que é carregar o peso de toda a humanidade sobre os ombros. Não apenas o peso físico de uma cruz, mas o peso espiritual, emocional e eterno dos pecados, dores, traumas e angústias de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. Foi esse o peso que Jesus carregou, e mesmo assim, ele não desabou. Mesmo assim, ele orava. Antes da cruz, no Getsêmani, Jesus se curvou sob esse fardo invisível. A Bíblia nos revela um dos momentos mais intensos e misteriosos de sua vida. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. Essa cena
não é simbólica, é real. É o retrato de um coração esmagado pela missão. É o Filho de Deus, puro, perfeito, sem pecado, sendo esmagado pelo peso de pecados que ele não cometeu, mas escolheu carregar. E o que ele fez? Orava mais intensamente. Aqui está o segredo que muitos ignoram. Quanto maior o peso, mais intensa deve ser a oração. Não há fardo tão grande que a oração não possa aliviar. Não há cruz tão pesada que não possa ser sustentada na presença do Pai. Jesus não tentou suportar sozinho. Ele entregava, ele derramava, ele conversava com o Pai. Mesmo que os discípulos estivessem dormindo, mesmo que a noite estivesse fria, mesmo que o céu parecesse silencioso, ele orava. Você pode estar carregando um fardo agora. Talvez seja o peso da responsabilidade, da culpa, da solidão, das expectativas, do medo do amanhã. Talvez esteja sorrindo por fora, mas por dentro sua alma grita: está pesado demais. Mas escute com atenção. Se até Jesus precisou orar para suportar, por que você insiste em carregar sozinho? A oração não elimina o peso da missão, mas transforma o peso em força. A cruz continuou lá, mas após orar intensamente, Jesus se levantou fortalecido. Então lhe apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. Há forças que só vêm depois da oração. Há alívios que só descem quando a alma se derrama. Há sustento que só chega quando você para de fingir força e começa a se entregar. Jesus foi fortalecido não porque fugiu da dor, mas porque orou no meio dela. Hoje à noite, você também pode ser fortalecido. Você também pode ver o céu se abrir. Você também pode sentir o toque invisível de um anjo te sustentando, não para fugir da luta, mas para vencê-la com fé. Veja como a oração muda tudo. O fardo continua existindo, mas a alma não se afoga mais. A luta continua real, mas agora você tem paz em meio à guerra. O choro pode até continuar, mas o coração está mais firme. A oração é o lugar onde a alma cansada encontra descanso. É o altar onde o peso se transforma em graça. É o esconderijo onde o fardo se torna leve. Não porque desaparece, mas porque você não está mais carregando sozinho. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Ele sabe o que é peso. Sabe o que é chorar até suar sangue. Sabe o que é se sentir esmagado. Por isso, ele pode te aliviar hoje à noite. Vá até ele, não apenas com palavras, mas com o coração rasgado, com a alma nua, com a verdade da dor, e diga: Senhor, está pesado, mas eu confio, eu entrego, eu descanso em ti. E então, o céu vai te visitar. O fardo vai continuar, mas a paz vai te envolver. Onde há oração, há alívio. E onde há alívio, o sono volta. Comente agora esta frase: o peso é grande, mas a graça é maior. Essa é uma declaração de fé, uma afirmação de rendição, um clamor silencioso que o céu entende. Curta este vídeo. Você pode estar salvando uma vida, alguém que hoje sente que não aguenta mais. E essa palavra será o abraço do céu. Jesus enfrentou a noite escura para que você jamais estivesse sozinho nas suas. Ele desceu até o ponto mais profundo da dor para que nenhuma dor sua fosse grande demais para o seu amor. Hoje à noite diga ao Pai, mesmo sem sentir: eu creio que o Senhor está aqui. Essa fé, mesmo em meio à dor, é a ponte que liga sua alma à presença dele. E essa presença, mesmo silenciosa, traz paz. Comente agora esta frase: mesmo no silêncio, eu sei que tu estás comigo. É uma confissão de fé, uma declaração poderosa na noite escura da alma. Curta este vídeo. Alguém pode estar enfrentando essa noite agora, e você pode ser o instrumento para que essa palavra chegue até ela. Bloco seguinte: Jesus e a oração solitária. Nos próximos momentos vamos falar sobre os instantes em que Jesus orava sozinho e o que esses encontros íntimos nos ensinam sobre a paz que nasce na solitude com o Pai. Quando Jesus estava no meio da multidão, era o Mestre.
Diante dos doentes era o curador, com os discípulos era o amigo e o líder. Mas havia momentos em que ele deixava tudo e todos e ia orar sozinho. Esse detalhe, repetido nos evangelhos, é mais do que uma curiosidade sobre a rotina de Jesus. É um chamado silencioso para todos nós. É um convite divino a entender que a paz que buscamos à noite não nasce no coletivo, mas no secreto. Veja o que diz Lucas 5,16. Jesus, porém, retirava-se para lugares solitários e orava. Esse, porém, é significativo, pois o versículo anterior afirma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas enfermidades. Em outras palavras, Jesus tinha muitos motivos para estar com as pessoas, mas ainda assim ele priorizava o secreto. Ele fugia para orar. Quantas vezes fazemos o contrário? Fugimos da oração para estar com as pessoas. Fugimos do secreto para viver no superficial. E depois, ao deitar, buscamos uma paz que só existe no lugar que escolhemos evitar. A oração solitária de Jesus era mais do que um hábito. Era um refúgio. Longe das vozes, das demandas e das expectativas humanas, ele se encontrava com o Pai. Isso nos revela uma verdade profunda. Há partes do seu coração que só serão curadas na presença onde ninguém mais entra, nem amigos, nem conselheiros, nem igreja, apenas o Pai. Você já se sentiu cercado de pessoas, mas ainda assim vazio? Já esteve em ambientes espirituais, mas por dentro se sentia confuso? Isso acontece porque há dimensões da fé que só se acessam no secreto. Jesus orava sozinho não por solidão, mas por intimidade. Ele sabia que para sustentar o dia era preciso se abastecer à noite. E para sustentar as multidões era necessário conversar com o Pai longe delas. A oração solitária é o lugar onde você tira as máscaras, onde não precisa ser forte, não precisa falar bonito nem entender tudo, só precisa confiar. E quando você ora sozinho, algo sobrenatural acontece. A presença vem, a alma se aquieta, o coração se alinha e o sono se torna leve. É por isso que muitos crentes não dormem bem. Não é porque Deus se afastou, mas porque eles não se retiraram. Hoje, Jesus te convida a imitá-lo nesse segredo. Feche a porta, desligue tudo e fale com o Pai. Mateus 6,6 diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Percebe? O Pai está lá no secreto, esperando. Há promessas que só se revelam quando você se retira. Há paz que só desce quando tudo silencia. Há descanso que só se ativa quando a alma encontra o Pai sozinha. Jesus sabia disso. Ele ensinou com palavras, mas testemunhou com atitudes. Você quer dormir como Jesus dormia? Então ore como ele orava. Sozinho, sem plateia, sem distrações, com o coração escancarado, com a alma aberta. E você verá. Mesmo que o mundo desabe, você vai deitar e dormir, porque o secreto te sustentará. Comente agora esta frase: a paz que eu preciso está no secreto com o Pai. Essa declaração é uma entrega, um compromisso com a intimidade. Curta este vídeo. Há muitos corações precisando descobrir que a verdadeira força espiritual nasce na oração que ninguém vê. Diga isso com fé. Diga isso como um filho. Diga isso mesmo, tremendo. E você verá. A confiança não elimina a tempestade, mas te sustenta dentro dela. Porque quem conhece o Pai sabe que mesmo quando tudo parece perdido, o Pai ainda está guiando tudo. Comente agora esta frase: Pai, porque te conheço, eu confio e descanso. Essa frase é um abraço espiritual, uma confissão de fé, um passo em direção ao descanso que o mundo não entende. Curta este vídeo agora. Você pode ser o canal de paz para alguém que precisa parar de lutar com a mente e começar a descansar no coração do Pai. No próximo bloco, vamos meditar sobre as palavras: a tua vontade seja feita, e como essa rendição se torna o fundamento mais sólido para uma noite de paz verdadeira. Poucas frases carregam tanto peso espiritual, tanta profundidade e, ao mesmo tempo, tanta paz como esta,
que saiu dos lábios de Jesus no momento mais decisivo de sua jornada terrena. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22:42. Essa declaração não é apenas uma oração, é um ato de rendição, um gesto espiritual que diz: mesmo com medo, eu confio. Mesmo sem entender, eu me entrego. Mesmo em dor, eu aceito. A tua vontade seja feita é uma chave escondida para dormir em paz. O que mais rouba nosso descanso é a luta por controle. Tentar decidir tudo, resolver tudo, prever tudo. É querer que tudo aconteça do nosso jeito, no nosso tempo, segundo o nosso plano. Mas Jesus, que tinha todo o poder, escolheu a rendição e nos ensinou que a verdadeira paz não vem quando tudo se alinha ao nosso desejo, mas quando a alma se dobra à vontade do Pai. Essa frase foi dita por Jesus em agonia no Getsemane, sendo esmagado pela dor do que estava por vir, e ainda assim ele confiou. Talvez você esteja num momento parecido, sabendo que há um cálice difícil pela frente, sentindo o peso de decisões, incertezas, dores que não pediram permissão para chegar. Mas escute, você não precisa carregar isso tentando fazer tudo do seu jeito. Você pode, como Jesus, olhar para o céu e dizer: Pai, eu preferia outro caminho, mas se o Senhor preparou este, então que seja feita a tua vontade. E sabe o que acontece quando você ora assim? O céu responde com paz. A Bíblia diz que, depois que Jesus orou essas palavras, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22:43. A paz não veio porque ele evitou a cruz, mas porque ele entregou o coração ao Pai. Hoje à noite, você pode estar vivendo essa mesma batalha interior, desejando outra resposta, outro caminho, outro final. Mas se você se render, se você de verdade disser: seja feita a tua vontade, então o Espírito Santo virá te fortalecer. Não necessariamente mudando a situação, mas mudando você por dentro. E quando isso acontece, o sono vem. Porque a alma que se rende não precisa mais lutar. Ela descansa, ela se aquece nas mãos que escrevem a história. Ela se desarma, ela dorme. A vontade de Deus nem sempre será confortável, mas será sempre perfeita, sempre cheia de amor, sempre voltada para um propósito eterno. Hoje, ore como Jesus orou. Diga de todo o coração: Pai, que não seja como eu quero, mas como tu queres. E deixe o Pai conduzir. Ele sabe o caminho e o final será sempre melhor do que qualquer plano seu. Comente agora esta frase: Pai, eu me rendo. Que seja feita a tua vontade. Essa declaração é o selo de confiança mais poderoso que uma alma pode dar. É o início da verdadeira paz. Curta este vídeo. Muitas pessoas ainda não entenderam que entregar o controle ao Pai é o segredo do descanso. Você pode ser o instrumento que revelará isso a elas. Quando pensamos em louvor, logo imaginamos músicas alegres, celebrações, mãos erguidas. Mas o verdadeiro louvor, aquele que toca os céus e transforma a alma, nem sempre nasce em tempos fáceis. Muitas vezes, ele é entoado na noite escura da alma, e é justamente aí que se torna mais poderoso. Jesus nos dá um exemplo comovente disso na noite em que foi traído. Após a ceia, depois de anunciar que seria entregue, ele cantou. Sim, ele louvou. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Mateus 26:30. Pare por um momento e pense nisso. Jesus sabia que seria traído, sabia que os soldados viriam, sabia que seria espancado, humilhado, crucificado, e mesmo assim ele cantou. O louvor de Jesus não era distração, era decisão, uma escolha espiritual diante da dor. E aqui está um segredo profundo. O louvor é um ato de guerra contra a ansiedade. É uma arma silenciosa contra a aflição. É a alma dizendo: mesmo sem ver o amanhã, eu confio no Deus que já está lá. Quando louvamos, não estamos dizendo que está tudo bem. Estamos dizendo que Deus continua sendo bom, mesmo quando tudo parece mal. Muitos perdem o sono porque se deitam com a alma cheia de perguntas. Mas aqueles que louvam se deitam com a alma cheia de fé.
o louvor muda a atmosfera. Onde há adoração, o medo se cala. Onde há cântico, a acusação perde a força. Onde há entrega, o coração desacelera. O apóstolo Paulo sabia disso. Em Atos 16, 25, ele e Silas, presos, acorrentados, humilhados, louvavam. E o resultado? As cadeias se romperam, o chão tremeu, o céu desceu, porque o louvor que nasce da dor é o que mais alcança o coração de Deus. Você quer dormir em paz hoje? Então, louve. Mesmo que a alma não queira, mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que pareça estranho. Louve. Louve em voz baixa. Louve com uma canção antiga. Louve com um sussurro. Louve com lágrimas. Mas louve, e você verá. A presença virá, a ansiedade fugirá, o espírito se moverá, e a paz tomará conta do seu sono. Há promessas escondidas no louvor. Exultem de glória os santos, cantem de alegria em suas camas. Salmo 149, 5. Você percebe? Louvor no leito, adoração na hora de deitar, alegria mesmo no descanso. Essa é a chave que o céu te entrega hoje. Não vá dormir murmurando. Não vá dormir temendo. Vá dormir adorando. Porque quando você canta, mesmo que baixinho, o céu canta com você. Comente agora esta frase: Senhor, mesmo na dor, eu te louvarei. Essa frase é mais que uma oração. É um cântico do Espírito. É uma rendição de fé. Curta este vídeo. Muitos não sabem que o louvor é a ponte entre o caos e o descanso. Você pode ser o canal de ensino e cura para muitos corações inquietos. Medo. Uma palavra pequena, mas com um poder imenso. O poder de tirar o sono, paralisar decisões, sufocar a fé e aprisionar a alma. Muitos que se deitam à noite não são vencidos pelo cansaço, mas por pensamentos alimentados pelo medo. O que vai acontecer amanhã? E se tudo der errado? E se eu não aguentar? E se Deus não me ouvir? Mas escute isso. O medo nunca teve autoridade sobre Jesus. Mesmo cercado por ameaças, traições e morte iminente, ele andava com segurança, dormia com confiança, agia com ousadia. Você sabe por quê? Porque Jesus sabia quem ele era e sabia de onde vinha sua autoridade. O medo só domina quem esqueceu sua identidade. Mas Jesus vivia firmado no céu, e por isso tudo o que tentava paralisá-lo, ele enfrentava com fé. Lembre-se da tempestade no mar. Os discípulos estavam apavorados, achando que iriam morrer. E Jesus dormia. E quando o acordaram, ele se levantou e disse: Por que sois tão tímidos, homens de pouca fé? Depois repreendeu o vento e o mar. Você percebe isso? Jesus não pediu. Ele deu uma ordem. Porque o medo não se enfrenta com passividade, mas com autoridade. E aqui está a boa notícia. A autoridade de Jesus também é sua. Eis que vos dou autoridade. Lucas 10, 19. Autoridade sobre quê? Sobre serpentes e escorpiões, sim. Mas também sobre todo medo invisível que tenta nos prender no escuro. Você não foi chamado para ser refém do medo. Você foi chamado para governar sobre ele. E essa autoridade se manifesta quando a fé é ativada, não pela força, mas pela certeza do amor. No amor, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. O que isso quer dizer? Quer dizer que quem conhece o amor de Deus não tem motivo para temer, porque sabe que está protegido, guardado, sustentado. O medo diz: e se tudo der errado? A fé responde: ainda que tudo desabe, o Senhor me sustentará. O medo diz: você vai afundar. A fé responde: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O medo diz: você está sozinho. A fé responde: eu nunca estive só. O Pai está comigo. Hoje, antes de dormir, repreenda o medo como Jesus fez. Não como quem suplica, mas como quem sabe da autoridade que recebeu. Diga em voz firme: medo, você não governa mais meu sono. Eu pertenço ao Príncipe da Paz. Jesus está comigo, e onde ele está, a paz reina. Você não precisa lutar com o medo a noite toda. Você pode vencê-lo agora, com a palavra, com a fé, com a autoridade que Jesus te deu. Comente agora esta frase:
Eu tenho autoridade, e o medo não governa mais meu sono. Essa frase é um ato de guerra espiritual. É a afirmação de alguém que decidiu descansar em Cristo. Curta este vídeo. O medo tem paralisado muitos filhos de Deus. E esta mensagem pode libertar corações e restaurar noites inteiras de sono. Está consumado. A vitória que nos permite repousar 3 palavras simples, curta na forma, mas carregadas de um poder eterno que ecoa até hoje sobre cada alma que busca descanso. João 19:30. Está consumado. Essas não foram palavras de derrota, foram palavras de vitória. Não foi um suspiro de fim, mas um grito espiritual de conclusão. A obra havia sido feita, a missão cumprida, o preço pago. E por isso Jesus pôde descansar. Mas o que isso tem a ver com o nosso sono? Tudo. Porque nós também passamos nossos dias em batalhas. Trabalhamos, lutamos, oramos, suportamos pressões, enfrentamos medos, buscamos respostas. E à noite, muitas vezes, a mente não desliga. Por quê? Porque achamos que falta algo, achamos que ainda temos que provar algo, que ainda precisamos segurar tudo sozinhos. Mas quando Jesus disse, está consumado, ele estava nos dizendo, você pode parar de tentar salvar a si mesmo. Eu já fiz isso por você. Essas palavras são um convite à entrega, ao repouso, ao cessar do esforço humano e à confiança total na graça. Você quer dormir em paz? Então precisa se lembrar. A cruz não ficou aberta. Ela foi concluída. A dívida foi paga. A culpa foi removida. O castigo foi suportado. O caminho foi aberto. Está consumado. Isso significa que você não precisa mais carregar as culpas do passado. Você não precisa temer o juízo. Você não precisa viver tentando merecer o amor de Deus. Você pode descansar na obra que já foi feita por você. Por isso Paulo escreveu, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Paz com Deus. Esse é o tipo mais profundo de paz. É saber que você não está mais em guerra, nem com o céu, nem com seu passado, nem com sua consciência. Jesus disse, está consumado. E logo em seguida entregou o Espírito. Ele pôde partir em paz porque sabia que nada havia sido deixado incompleto. Você quer essa paz hoje? Então se lembre, o que precisava ser feito já foi feito. Sua redenção já foi garantida, sua salvação já foi selada, sua vitória já foi declarada. Hoje você pode se deitar e dizer, Jesus, se o Senhor disse que está consumado, então eu posso descansar. Não é negação, é confiança. É saber que mesmo que nem tudo esteja resolvido aos seus olhos, tudo já está resolvido no céu. E isso basta para silenciar a alma. Comente agora esta frase, está consumado. Por isso, eu posso descansar. Essa frase é uma confissão de fé. É render-se à obra completa da cruz. É escolher o descanso em vez da culpa. Curta este vídeo. Muitos ainda vivem tentando fazer por merecer o que Jesus já entregou. Esta palavra pode libertar e conduzir ao verdadeiro descanso. A voz mansa do pastor à noite. Quando a noite cai e o mundo silencia, é nesse instante que a voz do pastor se faz mais clara. Ele não fala em gritos, não se impõe com trovões. Ele fala em mansidão. Jesus disse, eu sou o bom pastor. João 10:11. E mais adiante ele declara com ternura, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. João 10:27. Você percebe o tom? As minhas ovelhas ouvem. Ouvir é um ato de intimidade. Exige silêncio, proximidade, atenção. E quando é mais fácil ouvir alguém? À noite, quando o barulho cessa, os ruídos se aquietam e o coração para de tentar resolver tudo sozinho. É nesse momento que o bom pastor fala. E fala manso. A voz de Jesus não compete com o caos. Ela espera o silêncio da alma. Ela vem depois da entrega, quando você finalmente se rende e diz, eu não sei mais o que fazer, mas eu sei quem tu és. Muitos não conseguem dormir porque esperam respostas em gritos, sinais grandiosos, vozes explosivas. Mas o pastor sussurra,
E ele sussurra com amor, com doçura, com consolo. Às vezes, tudo o que você precisa não é de uma mudança externa. É de uma frase sussurrada pelo céu, algo como: eu estou aqui, eu nunca te deixei, vai passar. Você é meu, descansa. E essas palavras têm o poder de acalmar a alma, como um pai que embala o filho no colo. Davi, que conhecia o pastor, escreveu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Salmo 23, 1, 2. Você percebe? Deitar-me faz. Ele nos ensina a descansar. Guia-me mansamente. Ele não força, ele conduz com amor. Águas tranquilas. Esse é o destino de quem ouve a voz do pastor. Essa é a atuação de Jesus à noite. Ele não vem com cobranças, ele vem com consolo. Ele não chama pelo nome da acusação, ele chama pelo nome de filho. E o que precisamos fazer para ouvir essa voz? Silenciar, parar, estar presente. Ficar aos pés do pastor, como Maria fez, e deixar de lado as 1000 perguntas para ouvir uma única resposta. Estou com você. Essa voz muda tudo. Você pode estar cercado por dúvidas, mas se ouvir o pastor, encontrará segurança. Pode estar quebrado por dentro, mas se ouvir a voz dele, começará a ser restaurado. Hoje, ao se deitar, faça esse pedido simples e profundo. Jesus, fala comigo. Não espere gritos. Espere a paz que vem quando ele sussurra. Espere o abraço do invisível. Espere a certeza de que, mesmo no escuro, ele está guiando. E quando você menos esperar, o sono virá. Não como fuga, mas como resposta, como colo. Comente agora esta frase. Fala, Jesus, porque ovelha tua sou e eu te ouço. Essa frase é uma oração de entrega e escuta. É a alma dizendo: Senhor, estou aqui, em silêncio, esperando tua voz. Curta este vídeo. Há muitos filhos tentando vencer o cansaço no grito, mas tudo o que eles precisam é ouvir a mansidão do pastor. E você pode ser o canal que os conduz até ele. Oração final, Senhor Jesus. Nesta noite eu paro tudo. Silencio meu coração. Deixo de lado os pesos, as preocupações, as batalhas que não consigo mais lutar. E simplesmente me coloco diante de ti. Fala comigo, Jesus. Mesmo que seja um sussurro, mesmo que seja baixinho, eu vou ouvir. Porque sou tua ovelha e reconheço a tua voz. Me guia mansamente, como prometeste. Me leva às águas tranquilas. Me faz deitar em paz. E se for noite de lágrimas, que sejam lágrimas no teu colo. Se for noite de dor, que seja dor consolada pela tua presença. Hoje eu declaro: está consumado. Por isso eu posso descansar. Eu não preciso mais provar nada. Não preciso entender tudo. Não preciso controlar, eu só preciso confiar. Me embala, pastor da minha alma. Enquanto o mundo dorme, eu durmo sabendo que o céu está acordado por mim. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e junte-se a essa jornada de fé, descanso e cura. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Estamos formando uma comunidade que ora uns pelos outros. Você não está sozinho. Vamos orar por você com amor e fé. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa descansar em Deus. Você pode ser o canal de paz que Deus usará para tocar outro coração. E lembre-se, a voz do pastor ainda fala. E quando ele fala, o medo se cala, a alma descansa e o sono vem.